voltei para mais algumas dúvidas. E isso aqui, ó, essa aula aqui foi inspirada por uma amiga minha, não vou falar o nome dela, não sei se ela quer, mas é uma amiga minha que mora lá na Alemanha e ela trabalha lá até com mineração também, não mineração especificamente, mas com escoamento de fluidos não newtonianos, com sólido, enfim. E ela tem muitas dúvidas, ela me liga, a gente é muito amigo e tal. E ela tem a turminha dela lá, que a gente fica falando, os alemão, tal, os alemão são duros, não sei o que e tal. Então ela veio com umas dúvidas pra cima de mim, que eu achei interessante a gente falar um pouco sobre curva de bomba. Que é uma dúvida que ela tinha, que é uma dúvida que os alemão lá que trabalham com ela também tem. Ou seja, não é exatamente uma coisa que fala, nossa, porque os alemães são máximos. Não, gente, hidráulico é um negócio que não é todo mundo que sabe mesmo, não. E é uma coisa que é importantíssimo saber, porque todo mundo eventualmente vai parar com um problema desse. Então, se você for um engenheiro e acha que não vai trabalhar com curva de bomba, eu sinto muito. Você vai falar, não, mas eu sou engenheiro eletricista, você vai fazer um motor com uma bomba, cara. Não tem como, não tem como. Então, assim, vamos já pensar nisso, que não tem como ficar livre de hidráulica, porque qualquer coisa, até um prédio, você fala, eu sou engenheiro civil, construo prédio, bicho. Você vai fazer a estrutura hidráulica do prédio, você vai ter que fazer a drenagem do prédio, tudo entra nisso. Não tem jeito, não tem como fugir. Esse é um assunto que não tem como fugir. Nem daqui a 100 anos, quando tiver, sei lá, pessoas voando por equipamento que, sei lá, inverte a gravidade, vai estar todo mundo bebendo água, vai estar todo mundo nadando em piscina. Não tem jeito, ninguém vai ficar livre disso. Mas enfim, voltando aqui à vaca fria. Então, a dúvida que ela teve é a seguinte, poxa, Sasha, eu tô lá vendo, a curva da bomba é sempre em metros mesmo, ela é sempre em altura, porque não faz sentido, eu pego uma bomba e coloco água, e aí eu coloco água, a pressão de saída dela vai ser sempre igual, independente se for água, independente se for uma densidade maior. Eu falei, puxa, não. Aí eu cheguei para ela e falei, não. Se você coloca um fluido, que vamos supor lá, está uma vazão, tá, vazão X aqui, e aí vamos supor que você tem esse ponto aqui, e esse ponto aqui, sei lá, 10 metros, tá? Então, se você coloca água, beleza, vai ser a pedra de carro, você coloca a vazão aqui, só 10 também, tanto faz, não importa a vazão. Se você coloca aqui, tá nesse ponto, significa que a pressão de descarga da bomba vai, vamos supor que a pressão de sucção também seja 0, para facilitar o problema. A pressão de descarga vai ser 1, que é densidade 1, então 10 metros de água na densidade 1 dá 1 kg aproximadamente, 1 kg força por centímetro quadrado, tá? Mas vamos supor que ela coloca uma polpa lá, com sódio, não sei o que e tal, enfim, não sei, qualquer coisa, e a densidade é 2, e ela trabalha nesse mesmo ponto, vamos supor que ela trabalha nesse mesmo ponto. A curva da bomba vai dar a mesma coisa, 10 metros de um fluido com densidade 2, ou seja, 2.000 kg por metro cúbico, né? 2 vezes da água. Qual vai ser a descarga da bomba? 2 kg. O dobro. A mesma bomba, na mesma vazão, com a mesma curva, vai dar o dobro de pressão para um fluido com o dobro de densidade. Isso explodiu a cabeça dela e da turma dela. Ela começou lá, virou uma confusão lá. Não, mas não é assim. Eu falei, não é assim sim, não estou brincando não. Testa no campo, vai lá no campo, olha a bomba lá, vê se não estou falando que eu não estou falando a verdade. Pega a curva da bomba, confere lá os valores, vê se não é isso que está acontecendo. Aí ela foi lá e ficou ferido, a gente conversou bastante. E é uma dúvida que ela tinha. Então, o primeiro ponto, a curva da bomba, ela, na maioria das vezes, vou dar algumas exceções aqui, é imutável. Você pode colocar o fluido que você quiser aqui atrás, que ela vai continuar a mesma coisa. Então, a mesma curva, independente do fluido. Então, a perda de carga, não, a altura manométrica que ela vai fornecer, depende, claro, que da curva, né? Se ela aumenta a rotação, diminui a rotação, isso é uma das formas de alterar, eu vou chegar lá. Mas uma das formas, a descarga dela, a pressão de descarga dela, depende da densidade do fluido e, obviamente, da potência. Se você tiver um motor lá e um fluido super denso, o motor não vai dar conta, a bomba não vai bombear nada, né? Mas supondo que o motor seja infinito, né? Então a curva é imutável. O que são as coisas que alteram a curva? Que nem a gente já conversou em outras aulas. A curva pode ser alterada, claro, por bombas diferentes, óbvio, ou
por rotores maiores ou menores, você altera isso aqui. Rotação da bomba maior ou menor, você altera, você sobe isso aqui, translada. Ou então um fluido complexo. O que eu estou dizendo que é um fluido complexo? Um fluido não newtoniano, ou então com muitos sólidos. Eles podem causar alguns problemas nas curvas, mas isso é uma coisa meio empírica, e alguns fabricantes fornecem alguns ábacos para você ajustar isso daqui. E tem algumas normas também que falam alguma coisa, você consegue dar um ajuste, mas isso aí é um caso à parte. Agora, casos de fluidos comuns, sei lá, água, óleo, gasolina, ou até super densos, né? Você pode colocar até um óleo super denso, 5 vezes a densidade da água, enfim, qualquer coisa. Não estou falando que óleo seja isso, estou falando qualquer fluido newtoniano comum, que tem uma densidade bem alta ou uma viscosidade bem complicada, eles salvaguardam algumas exceções que nem eu estou falando aqui, poucas, a curva se mantém a mesma. Você só tem que conferir lá com o fabricante se não tem problema. Normalmente não tem não, só tem com fluidos muito complexos, tá? Ou com sólido dissolvido, aí dá uma complicação. Então ela é estável, a curva é estática. A pressão de descarga é uma consequência da densidade da vazão e do sistema. Então, a bomba, qualquer que seja a altura que você colocar aqui, ela pode dar para fluidos diferentes no mesmo ponto, pressões diferentes na descarga, maiores ou menores. Então, se você coloca um fluido de densidade menor, vamos supor, você coloca éter, eu não sei quanta densidade é éter não. Vamos supor que seja meio, né? Eu não sei quanto é, estou chutando aqui porque de cabeça eu não sei. Não coloca éter não, coloca um fluido com densidade meio para não ter dúvida, né? Densidade meio, ou seja, 500 kg por metro cubo. Você colocou aqui, a altura vai continuar dessa. Qual que é a pressão de descarga? Meio quilo. Entenderam? Então é tudo dependendo do fluxo. Agora, outro exemplo aqui, ó. Outro que teve dúvida também. NPSH. Eu tenho umas aulas só sobre NPSH, que é a pressão de sucção requerida, a sucção disponível na bomba. E as bombas, todas elas, essa aqui é requerida pela bomba, né? Ela tem uma curva mais ou menos assim, ou seja, à medida que você vai aumentando a vazão, você vai aumentando o NPSH, que é Net Pressure Suction Head, né, que é a altura requerida na sucção da bomba para que ela não cavite. À medida que você aumenta a vazão, ela geralmente aumenta, às vezes aumenta até muito, muito rápido. Tem bombas que tem um NPSH bem alto, tá? E aí beleza. Aí o que acontece? Esse tipo de bomba aqui, esse tipo de coisa, é a mesma coisa, é a altura também. Então, por exemplo, a altura necessária para o NPSH com éter é a mesma. Mas também, com, por exemplo, um fluido com 5 vezes a densidade do éter, é a mesma. Mas a pressão são diferentes, entende? Com éter você vai precisar de uma pressão um pouquinho menor. Do outro você vai precisar... Entenderam? Tipo, é tudo em metro. É tudo em metro. Se você tem um fluido com muita densidade, você vai precisar de um NPSH, uma pressão final grande. Se tiver um fluido com pouca densidade, você vai precisar de uma pressão de sucção baixa. Entendeu? Entre aspas, né? Porque tem mais coisa aqui nesse PSH. Só estou explicando você. É tudo em metro. As curvas das bombas são todas em metro. E a mesma coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. Ou seja, colocou na curva, altera aqui para você saber qual que é a pressão de descarga. Isso é uma dúvida que é uma dúvida comum. Muita gente tem essa dúvida. E eu estou tentando aqui ver se eu consigo tirar essa dúvida de uma vez. Ou seja, é sempre metro? É sempre metro. Você nunca vai ver essa curva em pressão, porque ela depende de coisa demais. Ela é sempre imutável? Praticamente. Em salvaguarda algumas exceções, como eu já falei de fluidos mais complexos, ela independe do fluido que você vai botar lá dentro. Se for newtoniano, principalmente. Então você põe o líquido lá dentro, a curva é sempre a mesma. Alterado só por rotores, rotações ou outros aspectos, como eu já falei. Entenderam, gente? Então é uma dúvida muito importante. Isso é muito importante botar na cabeça. Eu sei que é esquisito. Eu sei que vai dar uma angústia, mas aceita. Não fui eu que fiz isso. Foi o criador do multi-universo, que não sei quem foi também, eu não conheço. Mas foi ele que fez assim. E é assim que é. Então, aceita. A gente não tem... Ciência é assim. A gente pega, aceita e fazer o quê? Se você não gostou... não tem o que fazer. É isso e pronto. Não fui eu que fiz. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Espero que sim. Pergunta aí. Eu acho que é importante. Se vocês tiverem mais dúvidas nisso aqui, eu vou falar, porque essa dúvida foi muito interessante. Então manda dúvida que eu faço aula. Às vezes eu resolvo sua dúvida com aula.
Fica bem legal pra mim também, fica bem legal pra você. Aquele abraço. Tchau. E beijo pra você que sabe quem foi a dúvida. Eu não vou falar seu nome não, mas beijo pra você. Valeu pela aula. Tchau.